Minha palavra hoje de manhã para vocês tem o tema: terminar bem é mais importante do que começar bem. Texto de Lucas, capítulo 14, verso 25 até o verso 33. Terminar bem é mais importante do que começar bem. Lucas 14, 25 até o 33, está escrito assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, diga o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Este ensinamento de Jesus é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Aprendemos que o mais importante do que começar bem é terminar bem. Jesus nos dá princípios maravilhosos para que eu e você, aplicando em nossas vidas, possamos ter êxito em alguma coisa que um dia nós começamos. Eu encontro nesse texto alguns princípios que eu posso aplicar na minha vida, eu posso aplicar na minha casa, eu posso aplicar em muitas áreas do meu dia a dia. Eu quero citar para vocês alguns deles. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, o sábio Salomão, ele diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Mas para muitos de nós, o fim das coisas, às vezes, é tão frustrante. Começamos vários empreendimentos e muitos de nós, ao olharmos para o fim daquilo que começamos, nós vamos concluir que não era o fim esperado. Mas vamos olhar esse texto, e aprender alguma coisa importante nesta manhã. Eu lembro muito da maratona de São Silvestre, como as pessoas começam aquela maratona no final do ano. Todo mundo começa animado, todo mundo começa motivado, Mas à medida que vão percorrendo o trajeto de 42 quilômetros, algumas pessoas vão cansando, outros vão desanimando, e a grande maioria fica pelo meio do caminho. Também vemos no primeiro dia de aula de uma faculdade, na universidade, por exemplo, estão ali todos os alunos motivados, alguns tão contentes porque passaram no vestibular, e ninguém entra numa faculdade para parar na metade. Mas à medida que o tempo vai passando, é normal, às vezes, metade ou até mais da metade dos alunos desistirem e não chegarem àquilo que era o seu objetivo. É também assim, no emprego. Muitos, quando começam, eles estão animados, acreditam que vão fazer uma grande carreira naquela empresa, mas à medida que o tempo vai passando, o desânimo vai tomando conta e muitos desistem daquilo que era seu sonho. Eu lembro de uma viagem de um pastor, amigo meu conhecido.
ele saiu de férias com a sua família para fazer uma viagem de 1.000 quilômetros. E ele foi muito atencioso, né, no começo da viagem, né, durante o dia. Mas quando faltava 50 quilômetros para chegar à cidade de destino, ele teve um pequeno descuido e ele dormiu ao volante. E o carro dele capotou e nesse acidente ele perdeu a sua esposa. Um trauma que ele tem carregado por muitos anos, né? Não importa, não é tão importante, né, começar bem, mas terminar bem. Eu quero, nesse começo dessa palavra, chamar a atenção para uma área que envolve todos nós. Eu sempre digo que o maior problema financeiro das pessoas não está no salário que ela ganha, não está. A maior dificuldade financeira que as pessoas passam é por falta desse princípio que Jesus está nos ensinando agora de manhã. E o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção hoje é para esse subtítulo que eu dei. Eu quero que você repita logo após eu falar. Faça a conta. Pode repetir? Mais uma vez, bem bonito. Muito simples. Jesus disse para a multidão, para os discípulos e as pessoas que estavam ouvindo: faça a conta. Faça a conta. Um homem que ele tem um grande projeto, ele quer construir uma torre. A primeira coisa que ele precisa fazer é fazer a conta. Se você quer ser bem sucedido na sua área financeira, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer a conta. Lucas 27, 28 do 14 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não poderá ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem o suficiente para completá-la? A maior parte da frustração dos projetos financeiros, ele acontece, não é por conta da falta de recursos, não é porque você não pode completá-lo, mas é por falta de planejamento. Diga planejamento. Diga bem bonito, planejamento. Uma coisa que aconteceu fora do jardim do Éden foi desordem, desequilíbrio. Quando o homem estava no jardim, ele era organizado, né? Ele tinha ordem nas coisas. Depois que ele saiu do jardim, né? Depois que o homem pecou, a desordem entrou na vida das pessoas. Seja a desordem moral, seja a desordem espiritual, seja a desordem familiar, seja a desordem financeira. Quando Deus, né, ele criou o homem, ele criou o homem para viver ordenadamente. E o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos colocar ordem nas coisas. Eu aprendi bem cedo esse princípio, bem cedo, muito cedo na minha vida. Quando eu falei ontem, pregando ontem à noite, né, o planejamento não é contrário à fé, como muitos imaginam. Alguns chamam a irresponsabilidade de fé. Outros chamam a desorganização de fé. Alguns dizem: não, pastor, eu vivo pela fé. Eu não faço conta, eu não planejo, né, porque eu vivo pela fé. Né? Alguns pastores, amigos meus, eles dizem: nós não podemos ter esse tipo de organização numa igreja, porque a igreja vive pela fé. Muito interessante, né? Eu também pensava assim em relação à igreja, ainda que particularmente sempre fui uma pessoa muito organizada na minha vida financeira. Mas há talvez uns 5, talvez nem 5 anos atrás, eu acho que 4 anos atrás, uma pessoa, uma ovelha muito preciosa, sentou comigo, né, que trabalha nessa área de gestão financeira, de organização, e ele perguntou se eu trabalhava com planejamento financeiro na igreja. Eu falei: não trabalho com planejamento financeiro, né, para o futuro. Eu administro o que vai entrando na igreja a cada dia.
Ele disse, mas você poderia fazer um planejamento para o ano inteiro? Eu falei, mas como eu vou fazer planejamento para o ano inteiro, se eu não sei exatamente o que vai entrar cada mês? Mas ele me disse, olha para o seu passado, olha para o passado da igreja e veja o histórico da igreja. E a partir desse histórico, você faz um planejamento para o próximo ano. Eu achei interessante, então pedi ajuda, você pode me ajudar a fazer isso? E ele me ajudou, reuni com a minha equipe de administração, ele veio, deu uma palavra, né, nos ajudou a organizar o orçamento da igreja para aquele ano inteiro. E foi tão interessante, irmãos, quando isso aconteceu, que eu percebi como Jesus não ensinaria algo que vai desonrar a Deus. E quando nós fizemos esse primeiro ano, né, desta forma, foi maravilhoso como Deus abençoou as finanças. Já eram abençoadas, mas eu pude perceber com mais clareza, se administrasse desta forma, ainda veríamos mais a graça e o favor de Deus. Assim temos feito nos últimos anos. Quando, olha, isso foi tão maravilhoso, eu já falei isso para vocês, né, tão maravilhoso, que hoje, tipo assim, agora vai chegar o mês de agosto. Então eu já sei quanto que a igreja tem que pagar no mês de agosto. Eu sei quanto a igreja tem que pagar no mês de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Eu sei. Toda a minha equipe sabe. Então nós oramos e falamos, Deus, obrigado, porque essa é a nossa despesa. E nós cremos que o Senhor vai dar a provisão. Então ali fica claro, onde a gente tem despesas que a gente pode cortar, que a gente pode evitar de gastar, para gastar melhor numa outra coisa. Isso foi tão maravilhoso para nós, que eu sei que é o sonho de todos vocês. Quando chega no primeiro dia do mês, presta atenção, no primeiro dia do mês, não é o último, primeiro dia do mês, eu já sei quanto nós temos que pagar. E no primeiro dia do mês, já temos a provisão para pagar todas as contas daquele mês. Você pode dizer graças a Deus? Imagine na sua casa, o primeiro dia do mês, você ter o dinheiro para pagar todas as contas daquele mês. Quem gostaria de ter essa bênção na sua vida? Eu estou repartindo isso com você com muito carinho, meu irmão, minha ovelha amada, muito carinho mesmo, né? Eu gostaria que você entendesse o princípio, mas a desorganização é tão grande que a maioria de nós não consegue nem acreditar que isso é possível. Nem acredita, não, pastor, isso não é possível, né? Eu recebo, já pago as contas e não dá nem para pagar as contas, eu já fico totalmente perdido. Sabe, irmão, minha irmã, eu desejo realmente que você possa entender o princípio, mesmo que você não consiga de um mês para o outro, mas comece. Aí você diz, pastor, você não sabe quanto eu ganho. Se você soubesse quanto eu ganho, você não fala. Claro, para você é muito fácil, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, eu não comecei na minha vida financeira a fazer isso agora, né? Quando nós chegamos aqui em Curitiba, né, eu ganhava, eu acho que um salário mínimo e meio, e a senhora acho que ganhava talvez um salário mínimo e meio por aí, mais ou menos. A gente ganhava em torno de 3 salários mínimos. Eu estava fazendo faculdade, pagando aluguel, e a vida estava indo razoavelmente bem, mas eu já tinha esse princípio da administração. Eu já anotava tudo que a gente gastava. Aí a senhora ficou grávida da Midian, e ela precisou sair do trabalho, então só eu fiquei trabalhando, só eu. Então esse salário tinha que dar para pagar a faculdade, tinha que dar para pagar o aluguel, e tinha que dar também para pagar as despesas da casa com um filhinho pequeno, uma filha pequena. Então eu sabia, presta atenção, eu tinha calculado, né, no meu sistema financeiro lá da minha caderneta, eu tinha calculado para quantos dias dava uma latinha de Nanon, que era um leite muito caro na época, dava para 3 dias. Então eu sabia, bom, essa latinha dá para 3 dias, um mês tem 30, então eu preciso 10 latinhas de Nanon por mês, isso vai custar X. Eu sabia, você pode achar exagero, mas na minha contabilidade, né,
eu sabia quantos pãezinhos franceses eu precisava para aquele mês na minha casa. E deixava uma reservinha se tivesse visita. Então, deixava uns 2 ou 3 se tivesse visita na minha casa. Era tudo muito administrado, porque o salário era muito pequeno. E Deus abençoa quando você tem este coração, quando você deseja aprender os princípios da palavra dele. E quando eu comecei a pastorear, quando eu comecei a pastorear a igreja, eu já tinha esse princípio para o dia a dia, eu não tinha para o futuro. Mas na igreja entrava 2 salários mínimos. Então você imagina administrar uma empresa, administrar uma organização, com 2 salários mínimos. O que você faz com 2 salários mínimos? Mas o mesmo princípio que eu tinha na minha casa, eu trouxe para a igreja. Eu sabia quantos cálices a gente precisava para a ceia. De todos os detalhes da igreja eu sabia. Estava tudo anotado, estava tudo planejado. Jesus disse: olha, faça conta. Se você quer ser bem-sucedido, faça a conta. Se você quer ser um vencedor em qualquer área da sua vida, Jesus está dizendo: faça a conta. Eu vou te mostrar como desde lá do Velho Testamento, Deus sempre trabalhou com organização. Gênesis 6, de 13 até o 22. A humanidade ia ser destruída, então Deus fez um plano. Preste atenção, você conhece essa história. Ele está falando com Noé: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Na verdade era um triplex, olha só. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Diga: exatamente. Como Deus tinha ordenado. Exatamente. Noé tomou cuidado. Havia um plano para ser executado. Imagina você construir uma casa. Quem aqui já construiu uma casa na vida? Quem já construiu? Construiu uma casa. Qual a primeira coisa que você tem que fazer para construir uma casa? Fazer uma planta, fazer um projeto. Se você não tem projeto, como é que você vai construir uma casa? Que tipo de casa vai sair? Agora pense, muitos de nós na nossa vida, no dia a dia, queremos construir coisas sem nenhum tipo de projeto, sem nenhum tipo de planejamento. Vai sair coisas horríveis. Agora, planejar é muito importante. Eu estou certo que isso vai ajudar muito a sua vida, muito de verdade. Eu desejo, nós estamos criando 2 grandes escolas aqui na igreja. Agora em agosto nós vamos ter a escola da Bíblia. A pastora Sinora é responsável por esta escola. Nós queremos ensinar a Bíblia para muita gente aqui durante a semana. E nós estamos criando também uma grande escola de música. Eu tenho desejado já há muito tempo que a igreja se torne uma referência na área de louvor e adoração.
E Deus está nos dando muitas pessoas com dons e talentos nessa área. Muitos músicos na igreja, dos instrumentos mais diversos, né? Muita gente. Então, nós estamos trabalhando muito forte na nossa escola de artes, que vai começar agora também em agosto. Mas eu tenho pensado e tenho desejado, queria te fazer uma pergunta, talvez. Você sabe, o meu primeiro nome é José. Eu não uso muito esse nome, mas todas as pessoas que sabem do meu nome, e algumas pessoas aqui na igreja que oram por mim, elas dizem assim: o seu nome foi dado, né, de tal maneira que os dons de José te acompanham. E eu realmente tenho dons de José na área de gestão, na área de administração, né? Deus me tem dado esta graça, né, na minha vida, para a minha família e também para a vida, né, da igreja. E aí eu tenho pensado, talvez, se você achar interessante, quem sabe eu poderia dispor junto com algumas pessoas para ajudar você. Quem gostaria de aprender a organizar a sua vida financeira? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia, se esse assunto te interessa. Se ele te interessar, talvez eu me esforce, a gente possa ajudar algumas pessoas. Eu ficaria muito feliz, né, de poder repartir algumas coisas com vocês, né? Um pouco, princípios da Bíblia, mas também princípios de história, né? De como nós conseguimos fazer as coisas que nós fazemos, né? Na minha vida particular, na vida, né, da igreja. Eu vou te contar uma história. Eu sempre pensei muito, né, em alcançar alguns objetivos na vida. E um dos objetivos que eu tinha era construir uma casa na praia, né? Muitos anos atrás eu comprei um terreninho, queria fazer uma casa na praia. E eu estava planejando, né, construir essa casa, estava dentro desse projeto, já mexendo com algumas coisas. E nesse meio tempo a senhora fez aniversário. Ela faz aniversário dia 15 de... dia 15 de setembro. E aí ela estava de aniversário e eu precisava dar um presente para ela. Que presente você acha que eu dei? Eu estava mexendo, planejando construção. Minha esposa estava de aniversário. Que presente você acha que eu dei para minha esposa? 10 sacos de cimento. As mulheres olharam para mim com aquela cara natural das mulheres. Que tipo de marido é você? Dá cimento de aniversário para sua esposa? Que desonra é essa? Agora deixa eu perguntar, mulher. Quantas de vocês gostariam de ter uma casa na praia? Levante bem alta a sua mão. Você ficou assustada porque você não conseguiu pensar num projeto. Você só olhou isolado. Mas quando você pensa num projeto, naquilo que será feito com esse presente, então alguns anos depois, eu pude dar à minha esposa uma casa na praia. Por causa de um projeto. Você entende isso? Se você olha a coisa solta, fica estranho. Mas se você olha dentro de um projeto, faz sentido. Faz sentido, porque Sinorá sempre foi uma ajudadora. Sinorá sempre foi uma empreendedora junto comigo. Então, ela entendeu o valor daquele presente. Claro, hoje a gente dá risada, né? Tu imagina que ideia. Mas quando você tem planejamento, você é uma pessoa criativa, né? Eu acho que nenhum homem teria essa ideia de dar um presente para sua esposa assim, se não fosse dentro de um projeto. Não é verdade? Mas quem tem projeto tem criatividade, né? Vai fazer coisas que não são normais, que não são. Porque ser organizado não é uma coisa normal. A maioria das pessoas não são organizadas. A maioria das pessoas, elas não têm uma vida financeira bem-sucedida, porque não conseguiram ainda aplicar esse princípio. Mas quando você consegue aplicar, então ele é uma bênção, na nossa vida para a glória de Deus. A segunda coisa, muito importante, que precisa também ser planejado. O mundo faz isso muito bem, mas a igreja nem sempre faz, e os crentes nem sempre sabem lidar muito bem com isso. Preste atenção nesse segundo ponto que eu aprendo aqui. Deixar uma boa impressão é importante. Diga boa impressão.
Bem bonito, diga boa impressão. Isso também está dentro do planejamento. Marketing é uma área que cresce assustadoramente no mundo lá fora. A imagem, a construção da imagem é muito importante. A construção da imagem. Mas a maioria de nós, talvez, não se preocupa e não planeja a construção da sua imagem. Não planeja a construção da imagem da sua família. Não se preocupa na construção da sua imagem profissional. Não se preocupa com a construção da sua imagem dentro da sua casa, para a sua família. Eu trabalhava numa empresa, quando fazia faculdade, eu trabalhava 8 horas por dia. E aí eu vim ser pastor aqui na Vila São Pedro. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e servia como seminarista no final de semana na igreja. Então eu tinha uma vida muito agitada. Aí eu formei e agora eu vou ser pastor de uma pequena igreja de 25 pessoas. Dava umas, talvez 5, 6, 7 famílias. Então eu estava pensando, minhas filhas pequenas, como que eu vou construir minha imagem de pai diante das minhas filhas? Naquela época não tinha home office, todo mundo saía para trabalhar. Porém, eu ia fazer o quê? Acordava de manhã, o que eu vou fazer? Já visitei todo mundo que tinha para visitar, a igreja é pequena, ninguém marca horário comigo para atender, então não tem muita coisa para fazer. Eu prego domingo de manhã e prego domingo à noite, mas durante a semana. Se eu ficar em casa, presta atenção, não tinha home office, diferente. Se eu acordar, tomar café, ficar ali, ler um texto da Bíblia, ficar ali na volta da casa com a Sinorá, ela fazendo almoço, eu ali, e a minha filha por ali, que imagem minha filha teria de mim como pai? Trabalhador ou não muito trabalhador? Pensa aí. Que imagem minha esposa teria de mim? Trabalhador ou não muito trabalhador? Eu sempre fui um homem preocupado com a imagem, planejar a imagem. Então eu acordava de manhã, tomava café, pegava a minha Bíblia, e ao invés de ficar ali na volta da casa, 8 horas da manhã eu pegava a minha Bíblia e ia lá para onde era o prédio da Vila São Pedro. Uma casinha pequena, uma casinha de madeira. Eu entrava lá, abria uma salinha, lia a Bíblia, orava e ficava lá. Não tinha telefone, na época não tinha telefone na igreja. Então não podia ligar para ninguém, eu ficava lá. E eu ficava lá até as 11h30. Não tinha ninguém para atender, ninguém ia lá falar comigo. Às vezes eu já tinha orado, lido a Bíblia de novo. E às vezes eu ficava lá, por um tempo, pensando o que ia fazer. 11h30 eu voltava para a minha casa. Aí a Midia falava assim: papai, onde você estava? O que eu falava? Trabalhando. Qual a imagem que eu passo para minha esposa? Meu marido é trabalhador. Qual a imagem que eu passo para os vizinhos? O pastor é trabalhador. Uma imagem projetada. Almoçava. Olha aí, o que eu ia fazer à tarde? Presta atenção. De manhã eu já tinha construído uma imagem de trabalhador. E agora o que eu vou fazer à tarde? Bom, todo mundo tem o direito, depois do almoço, dormir umas 2 horas. Não é verdade? Afinal de contas, eu sou um pastor, preciso estar bem descansado. Dormir até as 2h30, 3 horas acorda, espreguiça. Não, almoçava. 1h30, eu pegava a minha Bíblia e saía agora para onde? Para a rua. Andava, eu conheço todas as ruas da Vila São Pedro. Eu ficava andando na rua com a Bíblia na mão. Alguém me encontrava na rua, falava: pastor, aonde você está indo? Não sabia onde eu estava indo, mas eu estava indo para algum lugar.
Chegava alguém lá em casa, da igreja, falava assim para a senhora: cadê o pastor? O que é que a senhora falava? Está trabalhando. Aí eu andava na rua, encontrava alguém, chamava atenção por causa da Bíblia, já conversava. Foi assim Cida Savioli, foi assim, Armando, que eu entrei na casa de vocês e na casa de muitas pessoas que hoje fazem parte desta igreja, porque o homem de Deus precisa trabalhar. 5 horas eu voltava para casa. Deus honra planejamento. Jesus diz: se preocupe com a sua imagem, né? Procure fazer as coisas que não dê aos outros motivo de zombarem de você, que não dê aos outros motivo de rirem de você. Mas hoje, irmãos, eu olho e falo: meu Deus, como nós estamos tão descuidados, né, com a nossa imagem, em todas as áreas da vida. Claro, eu aprendi isso muito cedo, mas hoje eu preciso cuidar muito da minha imagem como pastor, né? Porque aonde eu vou, tem gente conhecida que eu nem tenho ideia, né? Mas eu chego, olha, às vezes eu estou muito à vontade. Eu já contei isso um monte de vezes para você, né? Curitiba é tão grande, tem tanto carro. E eu estava saindo um dia, está aqui do escritório, eu acho, de um culto, e alguém fez uma coisa errada ali no trânsito, e eu achei que era errado, né? E aí eu dei uma buzinada daquelas que não se dá em Curitiba, bem forte, bem forte. Só que o abençoado parou no sinaleiro, e como eu ia entrar para a esquerda, eu precisei parar no lado daquela pessoa, cheio de razão. Quando eu parei, só vi o vidro baixando assim, do carro do lado. Eu precisei baixar o meu. O irmão falou: Pai do Senhor, pastor. Eu falei: Pai do Senhor, irmão. Que vergonha. Que vergonha. Eu falei: irmão, me perdoe. Ele falou: pastor, está nervoso? Eu falei: você entende, irmão? Né? Jesus disse, olha, 29 e 30, verso 30. Este homem começou a construir uma obra e ele não terminou, todos rirão dele. Nós vivemos dias, irmãos, em que achamos que o nosso testemunho, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. A gente pode viver do jeito que quiser, pode postar as coisas que quiserem nas redes, ninguém tem a ver com a vida da gente. Tem sim. A igreja tem a responsabilidade de manter um testemunho diante do mundo, da obra de Cristo na nossa vida. O testemunho sempre foi e será uma arma poderosa a favor da igreja, do reino de Deus, ou contra a igreja de Cristo. Muitas pessoas se convertem a Jesus pelo bom testemunho dos crentes, mas também muitos se afastam da igreja por conta do mau testemunho de pastores, de membros da igreja. Sabe, irmãos, eu fico assim tão chocado com essa vida cristã, que as pessoas não levam mais em conta aquilo que elas fazem, a repercussão que isso tem. Essa semana eu li, né, na imprensa que um pastor, ele foi condenado em 35 ações judiciais contra ele e a igreja, por falta de pagamento de aluguel dos templos. Isso é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Como um pastor não faz a conta, como um pastor não observa o que... faça a conta, para que você, ao querer construir algo, não seja envergonhado, e envergonhe o nome de Deus. Então nós temos que levar muito a sério aquilo que eu faço, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sentiria confortável sendo pastoreado por um pastor que não paga as suas contas, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Olha só o meu ajudante aqui de pregação, né, Benjamin? Você está demais, né? Ele falou: eu não quero também ser pastoreado por alguém que não paga as contas, ele está falando. Agora olhe para mim. Você acha que eu me sinto confortável pastorear ovelhas que não pagam as suas contas? Sim ou não? Claro que não. Você é pastor de fulano? Você é pastor de fulana? Nós temos responsabilidade
com o testemunho que nós damos. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 até o 17. Preste atenção nisso. Amados, insisto, em que como estrangeiro e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Diga exemplar. Viver de maneira exemplar. Isso é para mim e para você. Viva de maneira exemplar. Exemplar. Para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei, autoridade suprema, seja governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. É a Bíblia. Eu preciso, irmãos, uma vez que eu carrego o nome de Cristo, que eu carrego o nome de cristão, que eu faço parte da igreja, eu sou responsável para zelar pelo bom nome do Reino de Deus, dando bom testemunho aonde eu estiver. Eu desejo que a gente leve isso tão a sério, que possamos mudar uma realidade que hoje, infelizmente, está acontecendo no mundo. Em São Paulo, não sei se já mudou, mas até antes da pandemia, as imobiliárias, a maior parte delas, não alugavam prédios para a igreja. Não alugavam mais, em São Paulo. É bem triste, mas boa parte dos patrões evangélicos cristãos, eles não querem mais dar emprego para os irmãos da igreja. É bem triste isso. Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por causa da falta da noção de testemunho que eu e você devemos à sociedade. A sociedade espera de mim, a sociedade espera da igreja, que nós vivamos de uma maneira diferente daquilo que o mundo está vivendo. Nós precisamos viver de tal maneira que a gente não dê motivo de tropeço para ninguém, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 32 e 33. Não se torne motivo de tropeço, nem para o judeu, nem para o grego e nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e de todas as formas, porque eu estou procurando, não estou procurando o meu bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Sabe, irmãos? É o que eu aprendo nesse texto com Jesus. E por último, Jesus está ensinando que tem um preço para segui-lo. Tem um preço. E nós devemos compreender que esse preço é a renúncia. Gleise, você pode subir, que hoje eu preciso terminar esse culto às 11 horas. Eu, agora à tarde, preciso estar pregando no sepultamento do sobrinho da nossa querida irmã Cida Poli, faleceu ontem aos 35 anos, né, o filho da irmã Maria, do irmão José. E eu vou estar, né, agora à tarde também nesse sepultamento. Ele faleceu no seu plantão. Eu vi esse menino crescer. Essas coisas me chocam. Eu vi esse menino crescer na igreja. Mas quando se tornou jovem, deixou os caminhos de Deus. E eu espero que Deus lhe tenha dado tempo de arrependimento. Ontem foi o aniversário dele, ele fez 35 anos ontem. E nessa madrugada ele partiu. Que essas coisas nos ajudem, irmãos, que essas notícias toquem o nosso coração.
E que a gente, como disse Jesus, se você não renunciar ao mundo, se você não renunciar ao pecado, se você não renunciar à sua própria carne, você não pode ser meu discípulo. Há um preço para seguirmos a Jesus. A igreja precisa pagar, a igreja precisa entender. A salvação é pela graça. E nós não poderíamos viver esse testemunho que vivemos, se não fora pela graça do Senhor Jesus. Mas é a graça dele que nos chama. As pessoas, nós temos notícias lá no encontro, que muitos jovens, muitas pessoas, homens, entregaram a sua vida a Jesus. O que eles esperam da igreja? Eles esperam que ao chegar na igreja, eles encontrem um grupo de pessoas que foi transformado pelo poder de Deus e agora não vivem mais na prática dos pecados que viviam lá no mundo. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. As pessoas não vêm para a igreja esperando encontrar o mesmo tipo de coisa que elas encontravam no mundo. Se fora para isso, elas lá ficariam, não viriam para a igreja. Elas vêm para a igreja na expectativa de encontrar pessoas que, como elas, um dia andaram perdidas, debaixo do domínio do pecado, e elas foram libertas e agora servem a Deus. É com essas pessoas que eles querem se unir. É com essas pessoas que eles têm expectativa de desenvolver a sua vida cristã. Eles estão renunciando muita coisa, estão lá nesse final de semana buscando a Deus. Quando eles chegarem hoje, eles serão recebidos por essa igreja que eu e você fazemos parte. Um dia Jesus perdoa os nossos pecados, nós entendemos isso e nós aceitamos a responsabilidade de sermos discípulos de Jesus e representar a Cristo na terra. Ser chamado de cristão é ser nominalmente, receber da parte de Deus essa graça de representar a Cristo. Eu e você somos representantes de Jesus. Não somos perfeitos, mas há uma graça que se move em nós. E é esta graça que realmente, Paulo diz assim, Filipenses 3,8, quero terminar. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Isso é cristianismo de verdade. Nós renunciamos por amor a Jesus. Nós renunciamos por amor aos irmãos. Nós renunciamos para que a casa de Deus seja construída em base sólida. Faça conta, faça conta. Seguir a Cristo tem preço. O que não tem preço não tem valor. Sabe por que muitas pessoas abandonam o casamento? Porque não pagam o preço do casamento. Sabe por que muitas pessoas abandonam a igreja? Porque não pagam o preço de ser cristão. Quando você paga o preço, você valoriza. Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus renunciou à glória por mim e por você. O que eu renuncio por amor a Cristo? Como eu correspondo a esse amor tão grande do Senhor Jesus por mim? Como eu faço? Renunciando tudo aquilo que o mundo me oferece para ficar com aquilo que Deus me tem dado. Fique de pé, meu irmão, fique de pé, minha irmã.